Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica. Hoje nós vamos falar sobre os top 5 autores de thriller policial que eu li nesse ano de 2018. Bom, gente, como a gente bem sabe, os thrillers estão bem em alta aí, né? Principalmente o thriller psicológico. Pra quem não conhece, os thrillers são divididos em algumas categorias. Temos thrillers policiais, que são aqueles onde a gente vê mais como funciona uma investigação policial de algum crime que acontece. A gente tem o thriller psicológico, onde vamos trabalhar bastante o psicológico do protagonista com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Temos thriller doméstico, onde normalmente são narrados por mulheres, né, que estão passando por algum problema, e envolve sempre um problema depressivo, alcoolismo, enfim, alguma coisa do gênero. E também temos o thriller suspense, o thriller onde o foco ali é deixar a gente de cabelo em pé, sem ter necessariamente uma investigação policial, sem ter necessariamente, enfim, alguma coisa envolvida ali com o protagonista. E hoje aqui pra vocês eu trago os top 5 autores de thrillers policiais que eu li esse ano e quero dar uma ênfase bem bacana a eles, que são autores que alguns eu já tinha lido em 2017, outros eu conheci esse ano de 2018, mas vale mencionar, vale indicar porque são autores incríveis. O primeiro que eu tenho para indicar para vocês foi de um livro que eu li bem recentemente, agora no mês de dezembro, e todo mundo está falando desse livro. Ele entrou para a lista de alguns favoritos do ano, e é o livro O Homem de Areia, de Lars Kepler. Lars Kepler é um casal que escreve juntos os livros. Eles têm outros livros lançados pela editora Intrínseca, que é O Hipnotista e O Pesadelo, que são livros desse mesmo detetive que participa aqui nessa história. E que a história vai começar com uma pessoa que estava supostamente morta há 7 anos, encontrada ali no meio dos trilhos do trem. Ela apareceu depois de tanto tempo, né, que já tinha sido dada como morta, e aí as investigações vão ter que voltar a acontecer. O suposto culpado pela morte desse rapazinho que é encontrado no começo do livro já está preso, né, um serial killer, assim, perigosíssimo. Ele está numa cela de super segurança, alta segurança. E aí algumas coisas vão voltar à tona depois dessa volta desse rapaz, né? Algumas pessoas que já estavam aparentemente mortas não vão estar mais mortas. E aí o que tá acontecendo? Esse cara estava preso desde o momento, né, em que foi descoberto que ele era o culpado ali pela morte de algumas pessoas. E aí, esse cara é louco, psicopata, e as pessoas têm medo dele. É uma coisa assustadora do início ao fim, mas a gente vai ter grande parte aqui de investigação, porque um dos narradores, né, do livro é o nosso detetive principal, né, o detetive dos outros livros, desses autores aqui também. E é muito legal, gente. Eu adorei a forma corrida da narrativa desse livro. A gente tem 1000 teorias e, assim, é loucura total mesmo. A gente fica desesperado pra saber o que tá acontecendo. Aparentemente é esse cara, mas aparentemente também não é mais. E, assim, é loucura. Esse casal aqui de autores, eu tinha lido o livro O Hipnotista há muito tempo atrás, e, assim, que tinha literalmente esquecido de como eles escrevem bem, como eles encaixam as coisas. Daí eu lembrei lá no Hipnotista que muitas coisas foram vindo à tona e no final era nada aquilo que eu esperava, e aqui foi a mesma coisa. Eu adorei esse livro. Espero que tenham mais livros desses autores aqui com esse detetive, porque eu adorei, vale muito a pena. Depois do próximo eu já mencionei pra vocês as minhas melhores leituras do ano, que é O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. Esse autor também é um autor aí de thriller policial maravilhoso, ele é incrível. Como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, ele se preocupa com detalhes tão importantes que às vezes outros autores deixam passar, e ele simplesmente encaixa sempre um personagem, um acontecimento ali. Ele fala sobre esse acontecimento lá no começo da história, e daí depois ele volta e aquele acontecimento tem um sentido pra ter acontecido, se é que vocês me entendem. E, gente, é incrível. Aqui a gente vai conhecer a história, então, um policial, que ele tinha o apelido de policial 100%, porque até o momento ele tinha resolvido simplesmente 100% dos casos que ele tinha pego pra resolver. Ele solucionou todos. Até que no dia da sua aposentadoria, vem uma repórter nele, cutuca ele e fala assim: então, querido, sinto informar, mas o seu primeiro caso que você solucionou lá atrás, ele não é aquilo que você solucionou. A culpada não é esse, e assim por diante, e aí essa mulher simplesmente desapareceu. Aí ele vai atrás dela pra tentar descobrir como, né, da onde que surgiu isso, por que que ele errou lá muitos anos atrás, e aí acontece que essa mulher desapareceu. Aí o nosso policial aqui principal, então, vai ter que, ao mesmo tempo, tentar encontrar essa mulher que desapareceu e também tentar solucionar, então, o crime que até então ele achava que tinha solucionado. E, gente, é incrível. Esse livro tem exatamente 30 personagens que são super bem encaixados na história. A gente tem outros policiais, a gente tem uma mulher como detetive também, uma coisa que eu adorei de ver aqui. A gente tem... Vocês não têm noção, temos personagens, artistas, atores loucos de pedra, e é muito legal. Eu adorei esse livro. Com certeza, tudo que esse autor escreveu, vou
vou ler. Tem outro livro dele aqui que ele escreveu antes e eu ainda não tinha lido, então já vou ler agora em 2019, porque esse cara é demais. Eu adorei essa leitura, super indico pra vocês. O final, assim, é incrível. Aí o terceiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o livro A Garota no Gelo, do autor Robert Brinza. Ele é um autor também de thrillers policiais, né? Quem me indicou foi a Mayara, ela falou que leu e adorou. Peguei e falei, quer saber, eu vou pegar pra ler. E comecei e terminei. É muito, muito maravilhoso esse cara. Aqui a gente também vai ter uma detetive mulher acima dos casos que vão ser colocados nos livros, e isso é incrível, eu adoro. E nesse livro aqui, então, a gente vai conhecer a história de um cara que ele vai simplesmente lá e encontra uma mulher morta no gelo. Ele tava caminhando ali certo dia e viu uma pessoa lá e viu que tava morta, denunciou lá e tal, beleza. Aí acontece que outros assassinatos estavam sendo acontecidos e aí a nossa detetive então vai ter que entrar em cena e descobrir o que aconteceu. Os outros corpos que foram encontrados têm ligação um com os outros. É como todos vários outros livros de romance policial, mas eu adorei essa detetive. A detetive Foster, ela é incrível, eu amei ela. Ela é forte, ela é guerreira, ela passou por perrengues na vida dela e ela tá ali ainda trabalhando, lutando pela justiça, né, das pessoas, e é incrível esse livro, gente. Ele já tem 4 livros lançados aqui no Brasil. Eu tenho o segundo, o terceiro eu tenho que comprar o quarto aqui porque eu vou querer ler tudo dele. E, gente, é uma narrativa incrível, uma narrativa corrida. Temos também mais de um ponto de vista, o que é muito bom, porque é muito rápido, né? Flui muito bem a leitura. E eu adorei conhecer esse autor nesse ano. O quarto, que não podia faltar aqui, algumas pessoas sentiram falta desse autor lá no meu vídeo de melhores leituras do ano. É que, como eu falei pra vocês lá naquele vídeo, foi muito difícil pra mim escolher apenas 10 leituras, mas ele também tá num dos melhores, podem ficar tranquilos, e é o Charlie Donnelly. Esse ano eu li 2 livros dele, e não tem como não indicar ele, né, gente? Ele é um autor também de thriller policial, tem um pouquinho de thriller psicológico ali, mas o foco é a investigação do que está acontecendo, do crime que ocorreu, né? E nesses 2 livros a gente vai ter isso. Esse aqui é o último lançamento, que é o lançamento dele desse ano, né? E é um livro incrível, gente, que a gente vai conhecer a história de uma mulher que foi acusada de assassinar o seu namorado lá nas Ilhas do Caribe, quando ela foi comemorar o casamento de outro casal de amigo deles. E aí acontece que ela jura de pé juntos que não foi ela, e 10 anos depois, que ela já tá lá presa, que ela já tá lá na Pindaíba lá, ela vai chamar uma amiga dela, que é uma documentarista, que já conseguiu livrar pessoas da cadeia através dos documentários provando a inocência deles. Então ela vai chamar ela e fala assim, então, amiga, me ajuda a provar que eu sou inocente, porque eu tô 10 anos aqui na cadeia, preciso sair daqui e eu não matei ele. E aí, o que acontece, gente? Muitas coisas parecem dar a entender que ela está mentindo, mas ao mesmo tempo não está mentindo. Então a gente não consegue tirar as nossas próprias conclusões, até que o quê? Que o nosso autor vai lá e joga na nossa cara tudo que a gente não imaginou, não é mesmo? E eu adorei, esse autor é incrível, ele é o meu preferido de thriller no momento. E assim, por mais que não tenham saído livros dele lá no vídeo de melhores do ano, pode ter certeza que ele foi sim um dos melhores do ano pra mim. E aqui em A Garota do Lago vai ter também outra investigação de um corpo que foi encontrado em um lago, dessa vez não no gelo, enfim, né, dá na mesma. Mas aqui a nossa protagonista, então, ela é uma estudante de direito, ela acabou de se formar e ela resolveu voltar pra cidadezinha, né, onde ela morava, pra poder estudar, pra fazer uma pós-graduação, enfim, pra aprimorar o estudo dela. Até que o quê? Ela é brutalmente assassinada e aí muitas coisas vão ter que acontecer. Quem vai basicamente investigar o que aconteceu não é detetive, sim uma jornalista que estava meio que aposentada depois de ter sofrido um ataque, e ela volta e vai pra essa cidadezinha pra tentar investigar o que aconteceu com essa garota que foi encontrada no lago. Aí vão ter a polícia também da cidade local ali, tem muita coisa envolvida, os pais dela que eram muito endinheirados, vão ter muitas coisas envolvidas nesse meio que vão fazer parecer que pode ser muitas pessoas, como o Charlie adora fazer. Mas, gente, é um livro incrível também. O que eu acho muito legal dos livros do Charlie é que, assim, exatamente na primeira página do livro, ele simplesmente descreve a cena do assassinato. Exatamente, ó. Becca Exley, Summit Lake, 17 de fevereiro, a ocasião de sua morte. Então, ele já começa o livro com a pessoa matando outra pessoa. Aí depois vai ficando entre passado e presente pra gente tentar identificar pelo que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente, e eu adoro isso, ele faz isso em todos os livros dele, e eu acho incrível, porque já começa com aquela tensão o livro, a gente não começa assim, introdução de personagem, não, ele já começa com tapa na cara mesmo, tipo, você vai terminar de ler esse livro, porque agora você já sabe que a pessoa morreu, então agora você vai ter que ler tudo.
Então é basicamente isso que ele faz e eu amo isso nele. Então, gente, indico todos os livros dele de olhos fechados. O meu favorito do momento é ele. E não poderia deixar de citar, gente, tô reparando agora que é a única mulher que temos aqui nessa lista, que é a Karin Slaughter com os livros A Boa Filha e A Esposa Perfeita. São 2 livros que eu li esse ano também. Essa autora, acho que de todos os autores que eu mostrei aqui pra vocês, é a mais, assim, que não tem dó da gente, leitor, que ela simplesmente faz cenas horríveis, horripilantes, onde a gente não fica desesperado e chora, enfim, os livros dela são pesadões, mas eu indico pra quem gosta de investigativo porque ela é maravilhosa. Nesse aqui, tem a resenha no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Mas esse livro aqui a gente vai conhecer a história de 2 irmãs e um pai, né? Que eles viviam, assim, uma vida um tanto quanto difícil, porque o pai, ele era desses advogados que cuidam de casos pesados, de pessoas pesadas, até que eles têm que se mudar pra uma casinha ali numa fazenda mais afastada, e as 2 meninas vão acabar presenciando a mãe delas morrendo. Depois disso vão vir vários acontecimentos terríveis com elas. E aí o livro vai passar 27 anos, alguma coisa assim, 27 ou 20 anos pra frente do acontecido, lá no começo do livro. E a gente vai saber o futuro como está. Outra tragédia vai ligar as pessoas aqui, né, que estavam no passado no presente. E, gente, é incrível. A gente vai... Segredos vão sendo desvendados. As coisas que aconteceram no passado, que ficam em borrão pra gente, porque o tempo passa, a gente não sabe o que acontece, né? E lá na frente a gente vai saber o que aconteceu. Gente, é terrível. Eu chorava, assim, copiosamente. Eu chorava, porque é desesperador quando essa autora narra cenas e, assim, não tem como não ficar de queixo caído, não tem como não se impressionar com a coragem dessa autora em descrever as cenas, em fazer o que ela fez aqui nesse livro, mas é incrível, vale muito a pena. Ela trata muitos temas aqui, muitos temas mesmo, pesados, mas necessários, e é incrível. Aí esse outro livro, da A Esposa Perfeita, eu li lá no começo do ano, deixa eu ver, eu li em março. Não sei se eu vou lembrar tanto da história, mas eu sei que vai contar a história de um cara que ele é detetive da polícia. E ele era casado com uma mulher que aparentemente era louca. E ela direto sumia, né, e deixava ele, e ele era muito apaixonado por ela, até que ele resolve então separar dela porque ele não aguenta mais essas bipolaridades dela. Até que vai ser encontrado um corpo certo dia, né, num lugar afastado, que foi brutalmente assassinado, e ele vai achar que esse corpo é a ex-esposa dele. E aí vão começar a acontecer muitas coisas, e ele vai ficar muito perturbado, porque ele já está namorando outra mulher, mas essa mulher tem ciúme da sua ex-esposa. E aí muitas coisas vão estar aparecendo. Essa mulher que ele namora, inclusive, é a médica legista da polícia, então, assim... né, enfim, é incrível, incrível quando as coisas vão vindo à tona, e o final, o desfecho é maravilhoso, maravilhoso. Esse cara... eu adorei ele, esse detetive, ele é muito querido, mas ele é muito bobo às vezes, assim, o que o amor não faz com as pessoas, né? Mas, gente, incrível essa autora. Leiam os livros dela. Eu preciso ler o mais famoso, que é o Flores Partidas. Eu tenho ele aqui, não li ainda. Preciso ler, porque eu acho que eu vou me impressionar tanto quanto os outros livros dela. Bom, gente, então esses foram os top 5 autores de thrillers policiais que eu li esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se for novo por aqui, que logo logo saem mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau!